Dona Alzira acordou com o barulho distante da chuva batendo no telhado velho. A casa, pequena e fria, parecia ainda mais vazia desde que a filha partirá há meses. O relógio da parede marcava 6h12, mas ela não tinha motivo para se levantar cedo. Sentou-se na beira da cama e olhou para a moldura na cômoda, uma foto antiga de mãe e filha sorrindo. Naquela imagem havia amor, promessas e um futuro que nunca chegou. Agora, só restavam o eco dos passos e o cheiro de café frio que ela fazia por hábito. A filha, Helena, havia saído dizendo que precisava de tempo e de vida. Disse que voltaria quando pudesse, mas as semanas viraram meses, e o silêncio tomou o lugar das palavras. Alzira ainda guardava o número anotado num papel dobrado na gaveta, mas o celular barato que usava raramente tinha sinal ali no interior. O coração dela oscilava entre o perdão e a revolta, mas no fundo, o que mais doía era a sensação de ter sido esquecida. A cada noite, rezava pedindo a Deus que pelo menos sua filha estivesse bem. A casa era antiga, herança do marido falecido, cercada por mato e uma cerca de arame enferrujado. O interior cheirava a madeira úmida e lembranças. Os móveis, já gastos, pareciam segurar o peso da solidão que morava ali. Alzira costumava conversar sozinha, apenas para ouvir uma voz humana naquele silêncio. Às vezes, o rádio de pilha era sua companhia, com vozes distantes de locutores que falavam de um mundo que já não parecia o dela. Parece que o tempo me deixou para trás, murmurava. Naquela manhã, enquanto tentava acender o fogão, o gás acabou. Ela suspirou fundo, olhando o botijão vazio e a carteira com apenas algumas moedas. O dinheiro da aposentadoria mal dava para remédios e comida, e agora, nem para o gás restava. Vestiu seu casaco surrado, amarrou o lenço na cabeça e decidiu ir até o vilarejo, a 2 quilômetros dali. A caminhada era longa para seus 72 anos, mas ela já se acostumara a depender apenas das próprias pernas. O caminho era de terra, cheio de poças e lama. A cada passo, o vento frio do interior paulista cortava sua pele fina, mas ela seguia firme. Enquanto caminhava, lembrava das vezes que percorrera aquela estrada com Helena ainda criança, de mãos dadas, rindo das nuvens e das vaquinhas no pasto. Agora, as lembranças vinham como punhaladas doces e doloridas. O tempo parecia zombar dela, mostrando que o amor de mãe não se apaga, mesmo quando o amor de filha se perde. Quando chegou à venda da esquina, o dono, seu Tavares, olhou-a com pena. Dona Alzira, o gás aumentou de novo, e a senhora tá sem crédito no caderno. Ela baixou os olhos, envergonhada, e apenas respondeu, eu sei, Tavares. Vou dar um jeito. Ele hesitou, depois empurrou discretamente uma sacola com pão amanhecido. Leva isso, pelo menos. Alzira agradeceu em silêncio, tentando manter a dignidade. De volta ao caminho de casa, o céu escureceu de repente. As nuvens pesadas anunciavam uma tempestade. A idosa apressou o passo, segurando o lenço com uma das mãos e o pão com a outra. Quando os primeiros pingos começaram a cair, ela correu o quanto pôde, mas seus joelhos cansados não acompanhavam à vontade. Em poucos minutos, estava encharcada. Procurou abrigo sob uma árvore, mas o vento frio atravessava até os ossos. Foi então que ela avistou, ao longe, uma luz fraca piscando em meio ao matagal. Parecia vir de uma casa esquecida, uma velha construção de madeira que Alzira jurava estar abandonada havia anos. Movida pelo instinto de sobrevivência, ela seguiu em direção à luz, tropeçando na lama e ofegando. O portão rangeu quando empurrou, e o som ecoou como um aviso dentro da escuridão. Ao entrar, encontrou o interior coberto de poeira e móveis quebrados, mas havia algo acolhedor naquele lugar. O cheiro de mofo se misturava ao perfume de terra molhada, e o vento que soprava pelas frestas parecia sussurrar lembranças. Ela tirou o lenço da cabeça e o torceu, tentando se aquecer. Desculpe invadir, seja lá quem for que mora aqui, murmurou, como se a casa pudesse ouvir. Um miado fraco respondeu. Alzira olhou ao redor e viu um pequeno gato magro se aproximando, tremendo de frio. Sem pensar, ela o envolveu no lenço e o colocou no colo. Parece que eu não sou a única sozinha nesse mundo, disse, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Lá fora, a chuva apertava, mas dentro daquela casa esquecida, algo novo começava a nascer, uma sensação que ela quase não lembrava como era, companhia. A noite caiu sobre o vilarejo com um silêncio espesso, quebrado apenas pelo som da chuva no telhado da velha casa. Dona Alzira improvisou um canto seco, afastando pedaços de madeira e poeira, e ali se sentou com um pequeno gato no colo. O animal tremia, mas logo se aconchegou contra o peito dela, ronronando baixinho. Fazia anos que ninguém se aproximava dela com tanta confiança. Aquela sensação de ser necessária,
ainda que por uma criatura indefesa, aqueceu mais que qualquer cobertor. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu em paz. Na manhã seguinte, o sol tímido atravessava as frestas da janela. Alzira abriu os olhos devagar, estranhando o cheiro do lugar, um misto de madeira antiga e folhas secas. O gato ainda dormia, e ela se levantou com cuidado para não acordá-lo. Ao redor, percebeu que havia marcas de antigas vidas ali, um espelho quebrado, uma boneca sem cabeça, um retrato de família quase apagado. Tudo parecia contar uma história de abandono, tão parecida com a dela. Talvez por isso me senti tão bem aqui, pensou. Enquanto explorava a casa, descobriu uma cozinha coberta de teias de aranha e uma pia enferrujada. Mesmo assim, havia algo sagrado em estar de pé num lar, ainda que não fosse o seu. Decidiu limpar um pouco, apenas para passar o tempo. Cada pano torcido, cada móvel arrastado parecia lavar um pedaço da tristeza que a acompanhava. O gato a seguia, curioso, como se fosse seu pequeno assistente. Quando terminou, o chão apareceu, e com ele, uma nova energia tomou conta do espaço. No fundo da casa, encontrou uma velha porta trancada. Tentou girar a maçaneta, mas ela não cedia. Curiosa, Alzira empurrou com o ombro, e a fechadura cedeu com um estalo. Atrás da porta, havia um pequeno quarto coberto de pó e cheio de caixas empilhadas. Uma delas estava aberta, revelando roupas antigas e livros amarelados. Pegou um deles e soprou a poeira. Diário de Ana Campos, dizia na capa. Sentou-se no chão e começou a ler as primeiras linhas com olhos curiosos e mãos trêmulas. O diário contava a história de uma mulher que viverá ali décadas atrás, abandonada pelo marido e esquecida pelos filhos. Cada página era um espelho da própria vida de Alzira, a solidão, a saudade, o medo de envelhecer sozinha. Mas o tom das últimas anotações mudava. Ana falava de como transformou a solidão em força e decidiu abrir as portas da casa para quem precisasse de abrigo. Ninguém deve morrer sozinho, dizia uma das frases. Alzira fechou o caderno com os olhos marejados. Naquele momento, uma ideia começou a germinar dentro dela. E se aquela casa pudesse voltar a cumprir o propósito que Ana havia sonhado? E se ali, onde tantas lágrimas caíram, pudesse nascer algo bonito outra vez? O pensamento parecia loucura, mas também lhe dava um motivo para continuar viva. Passou a tarde varrendo o chão, limpando janelas e organizando o pouco que restava. O gato, que agora chamava de Nino, a seguia em cada passo, como um guardião silencioso. Quando o sol se pôs, a casa parecia outra. Ainda simples, ainda velha, mas viva. Alzira acendeu uma vela sobre a mesa e preparou uma sopa rala com os ingredientes que tinha trazido. Enquanto comia, olhou para o teto e agradeceu em voz alta. Obrigada, Ana. Acho que encontrei mais do que abrigo. Encontrei propósito. A vela tremulava como se respondesse. Lá fora, a chuva havia cessado, e o som dos grilos preenchia o ar com uma paz esquecida. Nos dias seguintes, Alzira começou a caminhar até o vilarejo todas as manhãs. Levava consigo pequenos pães que fazia com as sobras que o senhor Tavares lhe dava. Aos poucos, os moradores começaram a notá-la de novo. Alguns perguntavam onde ela estava morando, e quando ela dizia numa casinha velha perto do rio, muitos se espantavam. Mas aquela casa não é mal assombrada, riam. Ela apenas sorria. Não, meu filho. É só uma casa que precisava de amor. Certo dia, uma garotinha chamada Clara apareceu na porta com um cachorro nos braços. Moça, meu cachorrinho tá machucado. O senhor Tavares disse que a senhora gosta de bicho. Pode ajudar. Alzira se abaixou, pegou o pequeno animal e o examinou com cuidado. O cachorro choramingava, mas ela conseguiu estancar o sangramento com um pano limpo e água morna. Ele vai ficar bem, querida. Clara ficou olhando, encantada com a doçura daquela senhora. Posso voltar amanhã para ver ele? Perguntou. Alzira assentiu, sorrindo. E assim começou uma rotina nova. Clara voltava todos os dias, trazendo flores, frutas ou apenas conversa. Em pouco tempo, outros moradores começaram a aparecer, alguns por curiosidade, outros buscando ajuda com algo simples, um remendo, um chá, um conselho. A casa que fora abrigo de solidão começava a se tornar um refúgio para todos. E Alzira, que havia sido deixada de lado pela própria filha, começava a descobrir o verdadeiro significado de família. Nos dias que seguiram, a casa velha se tornou um ponto de encontro para muitos. Crianças apareciam depois da escola, idosos vinham tomar café e conversar, e até jovens curiosos passavam para ouvir as histórias de Dona Alzira. Ela nunca imaginou que aquele abrigo improvisado na tempestade se tornaria um lar de verdade,
não apenas para ela, mas para todos que se sentiam sozinhos. O cheiro de bolo simples no forno se misturava ao som de risadas, e o silêncio da casa, antes tão pesado, agora era cheio de vida. Clara, a garotinha que trouxera o cachorro, se tornou uma companhia constante. Passava tardes inteiras ajudando limpar, regar plantas e ouvir as histórias do passado. A senhora já teve medo de ficar sozinha? Perguntou certa vez, com a inocência de quem ainda não entende a solidão. Alzira sorriu e respondeu: tive, sim, meu bem. Mas descobri que às vezes, quando a gente perde tudo, é que Deus abre espaço para a gente ganhar o que realmente importa. O cachorro, que Clara decidiu chamar de Pipoca, logo se recuperou e virou o guardião da casa. Corria pelos corredores, latindo para qualquer visitante novo, como se quisesse anunciar que aquele lugar agora era seguro. Alzira começou a colocar flores nas janelas, pendurar cortinas novas, e até pintou a porta de azul, com uma tinta que ganhou de um vizinho. A cada pequeno detalhe, a casa parecia se transformar junto com ela, mais colorida, mais viva, mais cheia de esperança. Um dia, seu Tavares apareceu trazendo uma cesta de mantimentos. A senhora tem feito mais pelo povo desse vilarejo do que o prefeito em 10 anos, brincou, rindo. Alzira corou, meio sem jeito. Eu só escuto, seu Tavares. Às vezes, é isso que as pessoas precisam. Ele assentiu, deixando a cesta sobre a mesa. Pois continue, Dona Alzira. Esse lugar tem um jeito de curar as pessoas. E ela percebeu que, talvez, estivesse curando a si mesma também. Com o tempo, a história da Casa Azul da Estrada começou a se espalhar. Viajantes, trabalhadores rurais e até um casal de artistas passaram por ali, deixando pequenos presentes e histórias. Em troca, levavam algo invisível, o conforto de um lar, ainda que por algumas horas. Alzira escrevia tudo em um caderno, o mesmo onde antes guardava cartas nunca enviadas à filha. Agora, suas palavras eram cheias de gratidão e aprendizado, não mais de dor. Certa tarde, Clara chegou correndo, ofegante, com um envelope nas mãos. É pra senhora. O carteiro me deu lá na venda. Alzira arregalou os olhos. Fazia mais de um ano que não recebia correspondência. Sentou-se na cadeira de balanço e abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, uma carta escrita por uma caligrafia que ela jamais esqueceria. Era de Helena, sua filha. O coração disparou, e os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de começar a ler. Minha mãe, perdoe-me por ter ido sem olhar para trás. Achei que precisava fugir para viver, mas foi longe da senhora que descobri o que é solidão de verdade. Tenho pensado em voltar, se ainda houver lugar para mim. As palavras pareciam queimar no papel. Alzira leu e releu, o peito apertado. Por um instante, sentiu raiva, depois tristeza, mas o sentimento que ficou foi o amor. Aquele amor antigo, profundo, que nunca se apaga, por mais que o tempo tente apagar suas marcas. Clara, percebendo o choro, se aproximou devagar. É sua filha, não é? Alzira assentiu, enxugando as lágrimas. Sim, meu anjo. É ela. A menina sorriu e segurou sua mão. Então agora a senhora vai ter 2 famílias. A frase simples fez Alzira rir e chorar ao mesmo tempo. A vida, pensou ela, tinha um jeito curioso de devolver o que tirava, às vezes com dor, às vezes com doçura, mas sempre no momento certo. Nos dias seguintes, Alzira escreveu uma resposta. Contou sobre a casa, sobre Nino e Pipoca, sobre Clara e o vilarejo. Disse que havia aprendido a viver de novo, mas que ainda havia espaço, e sempre haveria, para a filha que amava. Enviou a carta com o coração leve, sem saber se Helena responderia, mas com a certeza de que já não estava sozinha. Agora, ela tinha um lar, amigos e algo que antes não possuía: paz. Naquela noite, ao se deitar, ouviu a chuva cair de novo, suave, como no dia em que tudo começou. Mas, dessa vez, o som não trazia tristeza. Era um sussurro de recomeço, um lembrete de que até o coração mais ferido pode florescer se encontrar o solo certo. Alzira fechou os olhos, com Nino aos seus pés e Pipoca dormindo na porta, e sorriu. Obrigada, meu Deus, murmurou, por ter me deixado sozinha, só para me mostrar que nunca estive de fato. O sol já nascia alto quando Dona Alzira abriu a janela e sentiu o vento fresco entrando pela casa. Desde a carta da filha, algo dentro dela havia mudado. Havia esperança, mas também um medo silencioso, o medo de se decepcionar de novo. Mesmo assim, ela seguia com sua rotina: preparar café, varrer o quintal e cuidar das flores que agora brotavam coloridas ao redor da varanda. A casa já não era apenas abrigo, era lar, e o vilarejo inteiro parecia reconhecer isso.
Clara chegava todas as manhãs, às vezes com frutas, às vezes só com um sorriso. Pipoca, o cachorro, corria à frente dela, e o gato Nino, mais preguiçoso, observava tudo da janela. Alzira ria vendo os dois brincarem. Era como ter uma pequena família reunida em volta. Um dia, Clara perguntou: Dona Alzira, a senhora acha que sua filha vai voltar mesmo? A idosa suspirou, olhando o horizonte. Se for da vontade de Deus, vai sim. Mas se não vier, tudo bem. Já não espero mais para sofrer. Só para amar. O vilarejo começou a se unir em torno da Casa Azul. Aos sábados, as mulheres levavam bolos, os homens ajudavam a consertar o telhado, e as crianças brincavam no quintal. O que antes era ruína agora era ponto de encontro, refúgio, quase um milagre. O padre da paróquia local visitou e disse: Dona Alzira, a senhora transformou solidão em bênção. Isso é raro. Ela sorriu com humildade. Padre, foi essa casa que me transformou primeiro. Mas nem tudo eram dias tranquilos. Certa tarde, uma tempestade forte se formou, e parte do telhado começou a ceder. Clara e Alzira correram para salvar os móveis e cobrir o buraco com lonas velhas. A chuva caía como se o céu desabasse. Pipoca latia desesperado, e Nino se escondia debaixo da mesa. No meio do caos, Alzira escorregou e caiu, machucando o braço. Clara correu em seu socorro, gritando por ajuda. Foi a primeira vez que a idosa percebeu o quanto já era amada ali. No dia seguinte, o vilarejo inteiro apareceu para ajudar. Seu Tavares trouxe telhas novas, os vizinhos vieram com ferramentas, e até o prefeito mandou um caminhão de madeira. Essa casa é de todos nós agora, disseram. Alzira, emocionada, observava da varanda, o braço enfaixado e o coração cheio. Nunca pensei que tanta gente viria por mim, murmurou. Clara respondeu sorrindo: A senhora deu amor primeiro, Dona Alzira. Agora o amor voltou. Enquanto todos trabalhavam, um carro simples parou diante do portão. Uma mulher desceu, segurando uma mala e um guarda-chuva. O tempo pareceu parar. Helena, sua filha, estava ali, com os olhos marejados e um semblante arrependido. Mãe, a palavra saiu como um sussurro, quase engasgada. Alzira ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender se era real. Então, caminhou até ela com passos lentos, o olhar misto de dor e ternura. Demorou, minha filha, disse, com a voz embargada. Helena deixou a mala cair e a abraçou com força. As duas choraram por minutos que pareceram uma vida inteira. Os vizinhos pararam o trabalho, respeitando o momento sagrado de reencontro. Clara, de longe, observava com um sorriso discreto. Pipoca abanava o rabo, como se também entendesse que aquele abraço era um milagre. Nos dias seguintes, Helena ficou na Casa Azul. Dormia no antigo quarto de hóspedes, ajudava nas tarefas e ouvia as histórias de Clara, do vilarejo e dos animais. Aos poucos, a distância entre mãe e filha começou a diminuir. As conversas antes cheias de culpa se tornaram risadas e lembranças boas. Eu achava que precisava fugir para ser livre, confessou Helena certa noite. Mas liberdade sem amor é só outro tipo de prisão. Alzira escutava em silêncio, acariciando as mãos da filha. O importante é que você voltou, minha menina. E agora, o que importa não é o que perdemos, mas o que podemos reconstruir. Lá fora, as luzes das janelas refletiam no quintal molhado pela chuva da véspera. Era como se o mundo inteiro estivesse em paz. Helena chorou baixinho e disse: Mãe, essa casa é mais viva do que qualquer lugar onde já estive. E assim, a casa que começou como abrigo de uma tempestade tornou-se símbolo de um novo começo. Mãe e filha, unidas de novo, dividiam os dias com Clara, Pipoca e Nino, cercadas por amigos e vizinhos que as acolheram. A solidão que um dia dominou aquelas paredes agora havia sido substituída por vozes, risos e o som constante da vida. Dona Alzira, olhando o céu ao entardecer, murmurou: Quando o amor volta, até o tempo sorri. As semanas passaram, e a vida na Casa Azul ganhou um novo ritmo. Helena, antes acostumada ao barulho da cidade e à pressa dos dias, aprendeu a desacelerar. Ajudava a mãe na horta, cozinhava com Clara e cuidava dos animais. Às vezes, ficava observando Dona Alzira conversando com os vizinhos, distribuindo conselhos e risadas. A senhora virou uma espécie de mãe do vilarejo, sabia? Brincava. Alzira ria, ajeitando o lenço na cabeça. Só devolvo o que recebi, minha filha. Amor a gente multiplica. Um domingo de manhã, Helena decidiu acompanhar a mãe à missa. Fazia anos que não pisava numa igreja.
Durante o sermão, o padre falou sobre perdão, sobre o poder de recomeçar. As palavras pareciam escritas para elas. Quando saíram, Alzira segurou a mão da filha e disse: "Às vezes, Deus nos deixa cair para mostrar quem realmente vai nos ajudar a levantar." Helena sorriu emocionada, sentindo um nó na garganta. A fé que sua mãe carregava era diferente, não de palavras, mas de gestos. A comunidade crescia ao redor delas. Jovens começaram a ajudar a pintar os muros da casa, transformando o lugar num ponto de encontro para atividades. Montaram uma pequena biblioteca com livros doados, e Clara organizava tardes de leitura com as outras crianças. Alzira observava tudo com os olhos marejados, admirada com o que o amor era capaz de construir. "Quem diria que essa casa velha teria tanta vida?" comentava. "Ela renasceu, mãe", dizia Helena. "E a senhora também." Certa noite, sentadas na varanda, mãe e filha conversavam sob o céu estrelado. "Sabe, mãe, eu passei tanto tempo tentando provar que podia ser feliz longe. Mas no fundo, o que eu mais queria era me sentir em casa de novo." Alzira olhou para ela com ternura. "A felicidade, minha filha, não é o lugar onde estamos, mas as pessoas com quem estamos." As duas ficaram em silêncio por um momento, ouvindo apenas o som dos grilos e o balançar do vento nas árvores. Mas nem todos os dias eram de paz. Um grupo de investidores apareceu na vila, querendo comprar os terrenos próximos para construir um loteamento. Um deles foi até a Casa Azul, oferecendo dinheiro para que Alzira se mudasse. "A senhora pode ter uma vida confortável na cidade", insistiu o homem. Ela olhou firme e respondeu: "Essa casa me salvou quando eu não tinha nada. Não tem dinheiro no mundo que pague isso." Helena, ao lado, assentiu. "Aqui é nosso lar, e o lar não se vende." Os moradores se uniram para impedir que o projeto avançasse. Fizeram abaixo-assinado, protestaram, e até o padre ajudou. A Casa Azul virou símbolo da resistência do vilarejo. Jornais locais começaram a aparecer, querendo contar a história da idosa que havia transformado um lugar abandonado num refúgio de amor. Alzira, envergonhada, dizia que não era heroína. Só uma mulher que aprendeu que, quando a gente abre a porta, o mundo entra e o medo sai. A notícia se espalhou mais do que esperavam. Pessoas de cidades vizinhas começaram a visitar, trazendo doações e palavras de carinho. Muitos diziam que se sentiam inspirados pela história de Alzira e Helena. "A senhora me fez acreditar de novo na bondade", dizia uma mulher, emocionada. A idosa sorria e respondia: "A bondade nunca foi embora, minha filha. Só precisava de um lugar para florescer." Helena, vendo tudo aquilo, sentia orgulho e humildade ao mesmo tempo. "A senhora mudou tantas vidas, mãe. Inclusive a minha." Alzira segurou sua mão e disse: "Não fui eu que mudei. Foi o amor. E o amor só precisa de um sim para começar." Era difícil acreditar que, meses antes, ela se sentia esquecida e invisível. Agora, era um pilar da comunidade, uma lembrança viva de que até o abandono pode ser o início de algo belo. Clara, que crescia rápido, passou a chamar Alzira de vó. No começo, a idosa se surpreendeu, mas depois aceitou o título com um sorriso orgulhoso. "Ser vó é ter amor sobrando", dizia. Pipoca e Nino dormiam ao pé da cama, e o som da vida se espalhava por cada canto da casa. Às vezes, ela se pegava pensando em como tudo começou, uma tempestade, uma casa velha e um coração cansado. E agora, havia sol, risadas e um lar cheio de histórias. Naquele fim de tarde, enquanto o pôr do sol tingia o céu de laranja e dourado, Alzira sentou-se na varanda e olhou ao redor. As flores dançavam com o vento, Clara ria no quintal, e Helena preparava o jantar. Um sentimento profundo de gratidão tomou conta dela. Fechou os olhos e sussurrou: "Obrigada, meu Deus, por ter transformado o abandono em amor." Lá dentro, a chama da lamparina tremulava suavemente, como se confirmasse que, enfim, tudo estava em paz. As manhãs na Casa Azul agora começavam com sons de vida. Passos apressados de Clara, o latido de Pipoca, o miado de Nino e o barulho de risadas vindas da cozinha. Helena preparava o café, enquanto Dona Alzira regava as flores e falava com os vizinhos que passavam. O ar cheirava a pão fresco e esperança. A cada novo dia, mais pessoas vinham visitar, trazendo presentes simples, uma muda de planta, um doce, um bilhete. Todos queriam agradecer de alguma forma pelo que aquela mulher havia feito pela vila. Com o tempo, a casa se tornou ponto de apoio para quem passava por dificuldades. Jovens em busca de conselhos, mães que precisavam desabafar, idosos que não queriam mais comer sozinhos, todos encontravam ali um lugar de descanso.
Aqui não tem luxo, mas tem escuta, dizia Dona Alzira, sorrindo. Helena observava, cada vez mais admirada com a força e a doçura da mãe. A senhora transformou sua dor em abrigo, dizia. E Alzira respondia, filha, quando a gente acolhe o outro, o coração da gente também se cura. Um dia, Clara chegou correndo, trazendo uma novidade. Vó Alzira, a escola quer fazer um projeto sobre a Casa Azul. Ela explicava empolgada que o professor queria levar os alunos para ouvir as histórias e plantar árvores no terreno. A notícia emocionou Alzira, que aceitou na hora. Se as crianças quiserem aprender sobre amor e esperança, esse é o melhor lugar para começar. Naquela tarde, a casa se encheu de vozes infantis, e o som de risadas ecoou como música pelas paredes que um dia guardaram silêncio. Helena, emocionada, observava a cena enquanto ajudava na cozinha. Sabe, mãe, quando eu era pequena, achava que a senhora era forte demais. Agora entendo que não era força, era fé. Alzira sorriu. A fé é o que sobra quando o resto falta, minha filha. Foi ela que me sustentou quando até a esperança quis ir embora. As duas se abraçaram longamente, como se aquele gesto fosse uma prece silenciosa de gratidão. Na semana seguinte, a vila organizou uma pequena festa para homenagear Dona Alzira. Montaram mesas, penduraram flores e até fizeram uma faixa escrita à mão. Obrigado, Dona Alzira, por nos ensinar o valor de amar. Ela tentou recusar, dizendo que não merecia tanto, mas os moradores insistiram. A senhora merece mais do que isso, disseram. Durante o evento, Alzira fez um pequeno discurso, com a voz embargada. Eu achei que tinha sido esquecida. Hoje entendo que o amor nunca se perde, só muda de endereço. No meio da celebração, Helena segurou a mão da mãe e cochichou. A filha que te abandonou agora é a mulher que mais se orgulha de você. Alzira olhou para ela com os olhos marejados. Não fala assim, minha filha. Você não me abandonou. Só precisou se perder para poder voltar. As duas riram entre lágrimas, e o vilarejo inteiro aplaudiu quando viram aquele abraço, símbolo de perdão e renascimento. Depois da festa, a casa ficou repleta de flores, bilhetes e pequenos presentes. Clara ajudava a organizá-los enquanto cantarolava. Pipoca dormia ao lado, cansado da agitação, e Nino observava tudo do parapeito da janela. Alzira sentou-se na varanda, respirando fundo, sentindo-se em paz. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia mais falta de nada. O vazio que a solidão deixará havia sido preenchido por amor, amizade e um novo sentido para a vida. Nos dias seguintes, a vida voltou ao seu ritmo tranquilo. Helena decidiu ficar definitivamente no vilarejo, ajudando a mãe com o trabalho comunitário. A cidade não tem mais o que me prender, dizia. Juntas, planejaram reformar o quarto dos fundos para receber quem precisasse de abrigo temporário. Vai ser a Casa da Esperança, sugeriu Clara, e as duas aprovaram o nome com um sorriso. Era como selar o novo propósito daquele lugar. O tempo passou, e o vilarejo mudou junto com elas. As crianças cresceram, os vizinhos se uniram, e a Casa Azul continuou sendo o coração pulsante da comunidade. Mesmo quando as rugas aumentaram e os passos ficaram mais lentos, Dona Alzira continuou firme, sentada na varanda, ouvindo histórias e oferecendo conselhos. Não tenho muito para dar, dizia, mas tenho ouvido e cafuné. E às vezes, é isso que o mundo mais precisa. No entardecer sereno, enquanto o céu se pintava de laranja, Alzira observou todos reunidos no quintal. Clara lendo em voz alta, Helena preparando o jantar e os animais brincando. Fechou os olhos e sorriu, deixando que o vento lhe tocasse o rosto. Eu achava que tinha perdido uma filha, pensou. Mas ganhei uma família inteira. Lá dentro, a lamparina tremulava, iluminando as paredes onde agora só moravam lembranças boas, e a certeza de que o amor sempre encontra o caminho de volta.